E aí, meus irmãos, graça e paz, Deus te abençoe, abençoe sua família, sua casa, espero que você esteja bem. Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Calvário. Aqui a gente conversa, bate papo, ri, chora e acreditamos que esses bate-papos podem edificar a sua vida. Estou aqui com o mano John Marcos e a gente vai falar hoje sobre uma das coisas que todo mundo deseja e mais busca na vida, o sofrimento. E aí, João Marcos? Todo mundo tenta fugir do sofrimento. A gente já vai direto pro assunto, né? A gente não fica rodeando muito, mas se inscreve no nosso canal, dá um like aí, manda para alguém. É isso daí. E até o final eu peço de novo. E aí, João Marcos, sofrimento. Eu não me lembro um ano na minha vida sem sofrimento. Eu não me lembro uma semana na minha vida que não tenha pelo menos alguma coisa para causar desconforto na minha vida. Cara, como que em um mundo caído a gente pode fugir do sofrimento? Eu sei que isso já é o assunto pro final, mas que complicado é viver num mundo onde o sofrimento é realidade semanal na nossa vida, né? Apesar das muitas técnicas que são difundidas por aí, né? Das técnicas que você precisa fazer para fugir do sofrimento, as coisas que você precisa fazer para sofrer menos, né? As pessoas falam muito, não, faça isso, faça aquilo e tal. Ou até a ilusão que os homens, os seres humanos criam de construir formas do sofrimento acabar, no sentido de colocar coisas, né? Ou ter mais dinheiro, ou ter mais mulheres, ou ter mais coisas, ou ter mais sucesso para tentar acabar com o sofrimento. É inevitável que em algum momento todos nós entremos em desespero, vamos dar de cara com o sofrimento, vamos sofrer, vamos passar por esse tipo de coisa na vida. É inevitável isso. Ou a gente assume isso, né? Ou a gente vai continuar sofrendo por querer fugir do sofrimento, né? Que é tão doloroso quanto qualquer sofrimento. E é claro, a gente fazendo análise de sofrimento, não tem como a gente não ir no Éden e voltar, né? O homem não foi criado para sofrer, né? A gente usa ouve, né, essa máxima muitas vezes nesse contexto que você falou. Você não foi criado para sofrer. A Uhum. felicidade é o seu caminho, é o que você deve ter na tua vida. É verdade, né? Nós não fomos criados para sofrer. Mas a outra parte também é uma mentira disfarçada, de que a gente vai encontrar de alguma forma um lugar, um ambiente, um momento da vida em que a gente não vai ter um pingo de sofrimento. Então, já que a gente não foi criado para o sofrimento, a realidade com Deus antes da queda era uma realidade sem o sofrimento. Então, como deveria ser, né? Sim. E isso é interessante porque o sofrimento, na verdade, a teologia cristã, né? O cristianismo assume que o sofrimento é algo que é um intruso, né? Na realidade criada de Deus, né? Deus, ele criou o mundo, como você falou, dessa forma aí, bem, tudo era muito bom. E aí, quando acontece o pecado do homem querer se afastar de Deus, viver longe de Deus, todos os efeitos do pecado vêm com isso, né? E o sofrimento é um desses efeitos, né? Então, o sofrimento é um intruso, não é algo natural. Ao contrário do que muitos pensam que o sofrimento é algo natural no mundo, né? Pelo mundo ser criado dessa forma, ou ter alguma falha evolutiva, ou algum processo em que cria isso, ou etc. O sofrimento é algo intruso. Como o pecado é algo intruso ao mundo criado bom de Deus, que vem o ser humano, por causa de ser pecado, é dominado pelo pecado e faz tudo acontecer, e muitos efeitos do pecado vêm com isso. E a gente sofre por causa disso tudo, até hoje. Se a gente não assumir essa realidade, antes de tudo, que o sofrimento é um efeito do pecado, e entendo, quando a gente fala efeito de pecado, parece que alguém pode estar ouvindo assim, então eu estou sofrendo porque eu pequei. Eu não estou falando Uhum. nisso, eu estou falando que o pecado original, o pecado lá do Éden,
gerou efeitos. Efeitos que são passivos, efeitos que são ativos, efeitos que são indiretos, efeitos que são diretos e por aí vai. Porque é isso que o pecado faz em qualquer coisa, é isso que o pecado faz em qualquer natureza, em qualquer pessoa, em qualquer lugar que o pecado esteja. É isso que o pecado vai causando. Consequências indiretas e diretas, consequências que às vezes você não fez nada para ter aquela consequência, você vai sofrer. Você está andando na rua e alguém atropela uma pessoa que estava bêbada. É um efeito da queda passiva, né? Então é nesse sentido que a gente está falando que é um efeito do pecado, não que a gente peca e por isso sofre, mas é um efeito do pecado. De qualquer forma, o sofrimento vai acontecer. Exatamente. Por quê? Porque é isso que aconteceu depois que o homem decidiu viver longe de Deus. Quando a gente assume isso, antes de tudo, a gente começa já a se assentar para entender como que então a gente lida com isso, de alguma forma. Agora, uma vez que a gente não consegue entender isso de começo, a gente vai começar lidando de outras formas. A gente vai tentar comprar paliativos, tentar fazer coisas para mudar o sofrimento, ou acabar com isso de alguma forma. E é isso que muita gente faz, né? É nesse sentido. Ou então a gente acredita na mentira de que Deus não quer que eu sofra. Que Deus não pode permitir. E aí isso também gera outras consequências. Gente que fica com raiva de Deus, porque está sofrendo. Gente que acha que está pecando, por isso está sofrendo, né? Então Deus está castigando ele por isso. Gente que realmente vive uma vida longe de Deus mesmo porque simplesmente sofreu ou aconteceu alguma coisa muito ruim com ela, né? Agora, é interessante, né? Porque também a cabeça vai voando para as máximas também do próprio Evangelho, né? Nós não fomos criados para sofrer, o sofrimento é causado pelo pecado original, né? Que todos os homens sofrem com a consequência disso. A gente olha para a primeira sociedade, a gente já vai ver ali todas as esferas, né, da vida da sociedade, a família, a convivência entre familiares e também entre o povo da primeira civilização, a unidade dessa civilização com a intencionalidade de causar dano a Deus, né, ofender a Deus com seus pecados e trazendo juízo de forma coletiva para todo mundo, né, com o dilúvio. Mas quando a gente pensa assim, cara, eu odeio o sofrimento, eu não quero sofrer, e a gente encara isso e vê também a máxima de Deus não te criou para sofrer, e todas as iniciativas de acabar com o sofrimento, também o Evangelho está demonstrando uma coisa pra gente. É verdade, um dia tudo isso vai acabar. Sim. E aí é onde assim, a única coisa que consegue trazer equilíbrio e nos guiar no meio disso tudo, ou é o Evangelho ou não é nada, ou não existe nada que possa trazer de verdade realidade, né? Porque parece que tudo é fantasia. A gente não, tudo que você tenta fazer para acabar com o sofrimento parece que vai te levando a outras possibilidades e ferramentas para tentar acabar com o sofrimento e não chega a lugar nenhum. Sim. É uma angústia terrível. Exatamente. E aí acontece que, tipo assim, nós vamos, nesses paliativos que a gente vai construindo e fazendo coisas pra gente não poder mais sofrer, a gente vai se esquecendo cada vez mais dessa grande realidade, né? De sofrer, de viver uma vida de sofrimento. Só que aí tá um ponto. Às vezes fica chato, não é chato, né? Às vezes fica incompleto, parece. Tem uma pessoa que tá com câncer, tem uma pessoa que tá com alguma enfermidade, perdeu um ente querido e tal. E parece que é vazio a gente chegar pra essa pessoa e dizer assim, tudo isso um dia vai ser refeito, vai ser consertado. Essa é a esperança cristã. Parece um pouco vazio e não é, primeiro que não é uma afirmação vazia, mas eu acho que parece vazio porque eu acho que o que a gente fez durante muito tempo foi viver discursos mesmo. Discursos que são verdadeiros, entendeu? Então, por exemplo, a igreja sempre falou, o sofrimento, ele um dia vai acabar porque Jesus vai fazer tudo. Tudo novo de novo. Jesus vai acabar com o nosso sofrimento, Jesus vai acabar com tudo que a gente está passando, Jesus vai acabar com tudo isso. Porque a gente liga a TV e a gente vê as notícias que a gente vê, né? E parece que o tempo passa muito devagar quando a gente liga a TV e vê tudo isso. Pai matando filho, filho matando mãe. Todas essas coisas que a gente vê e liga e sabe que o mundo está completamente perdido, assim. E aí a gente ouve um discurso de Jesus vai restaurar todas as coisas. E a gente vai acreditando nessas coisas, nesses discursos, só que se a gente não aplicar a experiência do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo pega essas notícias,
as notícias boas, né, que eu tô querendo dizer. O evangelho, pega o evangelho, o discurso do evangelho, aplica o nosso coração, aí a gente experimenta essa realidade, não só na nossa vida, mas no dos outros, a gente vai construindo outras ideias na nossa cabeça. Aí Jesus passa a ser só um instrumento que vai me livrar do meu sofrimento. O céu passa a ser só um lugar em que o meu sofrimento não vai existir mais. É por isso que eu quero ir pro céu, né? Ou realmente, assim, não importa o sofrimento dos outros. Por quê? Porque a gente foi construindo somente discursos sem experiência do evangelho pra gente. No fundo, eu quero chegar a dizer o seguinte. Eu acho que boa parte da igreja se preocupa muito mais em tentar ter respostas de discurso, ou de narrativas, ou de frases com relação ao sofrimento, do que realmente experimentar o sofrimento. Porque experimentar o sofrimento é muito ruim. E eu não tô falando pra gente buscar sofrimento, né? Não é isso. Cadê? Onde tem um sofrimento pra experimentar agora? Não é essa do masoquismo. Não tem a ver com isso. Como é bom sofrer. Não é isso. É você experimentar no Espírito e no Evangelho as coisas que acontecem com você. E também não é uma visão otimista pro sofrimento. Porque sofrimento é ruim. Sofrimento é um efeito do pecado. Mas me parece que boa parte da igreja está acostumado muito mais com isso, sabe? Com dar respostas para perguntas que talvez também não são as perguntas que deveriam ser feitas, entende, cara? Por exemplo, por quê? Eu não acho que por quê é uma pergunta que precisa ser feita, né? Não acho que é uma pergunta que precisa... Você pode fazer essa pergunta, entenda? Não é questão de você... O sofrimento gera perguntas. Se a gente olhar para a vida de Jó fez muitas perguntas para Deus, muitas perguntas. Mas eu tô querendo dizer que parece que as perguntas já estavam todas da mesma coisa. Por quê? O porquê. E quando a gente experimenta o Espírito, se a gente vê um outro sofrendo, a gente não vai tentar dar respostas aos porquês. A gente vai ser a resposta da experiência daquela pessoa. E se a gente estiver sendo o lugar do sofrimento, se nós estivermos sofrendo, nós também vamos descobrir não somente as respostas dos porquês disso que a gente está sofrendo, mas quem está conosco nesse sofrimento. Então eu acho que são duas linhas que vão se encontrar de alguma forma. Se você não está sofrendo, alguém está sofrendo do seu lado, e a sua resposta não é uma resposta aos porquês. A sua resposta é uma resposta de como você pode fazer alguma coisa. Como você pode ir. Como você pode fazer algo para aquela pessoa. E se você estiver sofrendo, em Cristo Jesus, as respostas que você necessita também não são respostas dos porquês. São respostas de quem está do seu lado. E aí você começa a sentir Jesus na vida de outros para você quando você está sofrendo. Eu acho que essa é a grande diferença de quem sofre em Cristo e de quem sofre fora de Cristo. Porque qual a esperança de quem sofre fora de Cristo? Qual a esperança? A esperança está nessa vida. Só que aí Paulo mesmo diz, né, em 1 Coríntios capítulo 15, que se a sua esperança estiver nessa vida, então significa que você é o mais miserável de todos os homens. Mesmo que você consiga aplacar o sofrimento por um tempo, sua esperança ficou em algo dessa vida. Você entendeu o que eu tô falando? Às vezes a gente se preocupa muito com os porquês. E às vezes Deus está querendo responder. E a gente aponta pro final para trazer conforto, né? Exato. É sério, Cristo voltará, as coisas vão ser colocadas em seus devidos lugares, restauradas. Mas você falar isso, eu sempre tive muito cuidado. O pastor sempre está no meio do sofrimento, querendo ou não, né? E é terrível, assim. De verdade, eu saía de casa às vezes. Às vezes muita gente brinca, né, que eu já sepultei muita gente na minha vida, mas eu não acho que é meu ministério. Eu acho que é o que eu tô disposto. Eu acho que eu me identifico com o sofrimento das pessoas e realmente vou em qualquer lugar. Então talvez isso, a notícia espalha e o pessoal começa, ele vai, né? E eu sei que tem pastores que não conseguem lidar com isso. Eu vou de boa, mas não quer dizer que eu desejo, né? Eu quero isso. Sim. Uma das coisas que eu via era, eu saía de casa e às vezes quando era criança, cara, tipo um bebê de 1 ano. E aí, tu vai falar o quê? Tá no céu, tá com Jesus. Beleza, a criança pode até tá lá com Jesus. Mas e o pai e a mãe que tá no sofrimento? Você olha nos olhos. Se você falar que no futuro eles podem se encontrar com seu filho, cara, não adianta nada. Se você falar que, por esses pais supostamente cristãos, né, de que um dia, né, aquele sofrimento vai acabar, não adianta nada naquele momento.
é sofrimento, é angústia, é dor, é terrível, né? É complicado demais. E isso em qualquer área, em qualquer situação, gente que quebra, gente que está em situações complicadas. Então não existe palavra, não existe o que tu vai simplesmente dizer isso, a não ser que seja realmente essa ideia, porque a gente aqui, né, no Brasil, a gente não tem uma noção muito grande da realidade dos irmãos que estão em sofrimento constantemente, né? Em constante sofrimento. A realidade dessas pessoas é que eles sofrem diariamente e quando a gente escuta o testemunho da igreja perseguida, quando a gente lê a biografia de missionários, de mulheres que sofreram como enfermeiras no campo missionário, e a gente olha aquilo, a gente fica feliz, chora e tudo, mas são pessoas que vivem no contexto do sofrimento diariamente. Sim. Aí eles estão sempre apontando para Cristo, dizendo que Cristo é tudo que eles têm, dizendo que estão felizes por morrer por Cristo, ou então está dentro de um container no deserto, falecendo lá e morrendo por causa de Jesus. Quando a gente olha para isso e a gente olha para nós, talvez com todas essas fantasias sobre a fuga do sofrimento, e a gente olha para o que Paulo diz em Filipenses 1, né, ali do versículo 20, 21, 22, ele diz que o morrer para ele é lucro, mas viver é Cristo. E aí ele vai lidando com toda essa realidade de duas realidades, né? Eu queria ir e acabar com tudo isso, mas eu ficando eu também glorifico a Cristo. Eu acho que é esses dois mundos na cabeça de alguém, de um cristão, que ele precisa reconfigurar para ele conseguir entender de que a vida aqui em sofrimento, de alguma forma, ela também serve para a glória de Jesus. E aí eu não abraço o sofrimento, mas eu ando pelo vale da sombra da morte, entendendo que ele está comigo e ele vai ser glorificado de alguma forma, né? Não é sair igual maluco abraçando o sofrimento, Sim. né? Buscando. Quando a gente fala abraçar o sofrimento, a gente não está falando de procurar igual um maluco. A gente está falando de abraçar essa condição na qual Deus está te colocando para moldar, transformar você, gerar mais esperança ou por razões que nós não conhecemos. Que isso é uma coisa que a gente não quer assumir. A gente fala muito do sofrimento nos moldar. A gente pouco esquece que existem sofrimentos que não existem razões. O do Jó até hoje ele sabe. Mas o livro de Jó termina e Deus não dá uma explicação do porquê ele fez. Porque nós sabemos que nós lemos no livro. Talvez a gente ficaria muito indignado com um Deus que bota um filho seu na mão do diabo, cara. Exatamente. Então, nós não sabemos Tá doido. qual é a razão. Quer dizer, nós sabemos que está lá. Mas Jó terminou o livro dele sem saber. Deus restitui, faz tudo. Mas foi um sofrimento terrível. Então, a gente fala muito sobre o sofrimento nos moldar. E moldou Jó. Eu acredito que moldou. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós esquecemos de razões, de uma providência que, às vezes, de uma mão invisível. De uma providência que muitas vezes nós não sabemos quais são os motivos, são as razões. Mas uma coisa é fato. Glorificam a Deus. E aí tem um outro ponto que eu acho que quando a gente fala de sofrimento, precisa estar completamente linkado. O sofrimento é um megafone de Deus para que a glória dele brilhe de alguma forma. E quando eu digo sofrimento, entendo, estou dizendo sofrimento que o cristão passa. Né? O sofrimento é algo que Deus realmente constrói para que no fim, de alguma forma, isso culmine na glória dele. Só que a gente pouco fala da glória de Deus. Nós estamos acostumados a viver no mundo que nós devemos construir as nossas histórias. E nós estamos acostumados a ouvir mensagens que nós devemos também construir as nossas histórias com Deus. Né? Mesmo que sejam coisas de Deus, mesmo que sejam coisas para Deus, que nós ouvimos nas igrejas, é como se a gente tivesse que construir a nossa história até Deus. Mas uma coisa que o sofrimento precisa estar completamente ligado e linkado é o fato de que a história de Deus continua firme e Ele está escrevendo a história. E Ele é o personagem principal. Ele é o autor dessa história e Ele é o personagem principal dessa história. Então todos nós deveríamos servir e sermos inseridos nessa história com as cores cinzas, as cores escuras, as cores alegres e as cores vivas da nossa vida. Para que em algum momento, quando chegar no fim, o grande tapete da humanidade, né?
o grande tapete da história que Deus está construindo, seja colocado no lado certo e a gente perceba claramente que tudo isso, de alguma forma, estava culminando para a glória de Deus. Mas a glória de Deus é algo que nossas tendências, as tendências do nosso coração por causa do pecado, é algo que a gente não consegue suportar, no fato de que é isso então, Deus precisa dessa glória, então eu preciso sofrer para que Deus seja glorificado, como se Deus estivesse exigindo um tipo de sacrifício humano, um tipo de sacrifício pessoal nosso, para que então ele possa ganhar força. Né, como os deuses gregos, a mitologia, né, que precisa de algo ali para que ele ganhe força. Num ponto não é sobre isso. O ponto é que isso revela tanto o amor dele fundamental, que vai ser revelado especialmente no dia que Deus consertar todas as coisas, como o amor dele agora também. Porque se ele é o autor e o personagem principal dessa história, ele não é porque ele só escreveu e a gente conhece um livro. É que ele veio mesmo. Ele é o personagem principal dessa história, não é porque o nome dele aparece mais na Bíblia. Ele é o personagem principal dessa história porque um dia ele veio. Ele veio em carne e a Bíblia diz que ele foi experimentado nos sofrimentos. A Bíblia diz que ele foi experimentado nas dores. E que ele era um homem de dores. E que ele veio e simplesmente veio e desde o seu primeiro dia. Na verdade, desde o seu primeiro dia, desde quando ele estava no ventre da sua mãe. Aconteceu algo terrível. Eles tiveram que fugir, eles tiveram que se esconder. Eles foram refugiados. Então ele nasce num lugar também totalmente indigno, indiferente. E logo após, um pouquinho após seu nascimento, e ele entrando nesse mundo de sofrimento, né? Ele também chorou como qualquer criança ao nascer. Como qualquer criança ele chorou, porque ele entrou nesse mundo, realmente um mundo caído. Ele teve cólicas. Ele teve tudo isso. E não só isso, ele teve que andar por essa vida dessa mesma forma. E pouco tempo depois de nascer, o rei manda matar todos os meninos, eles têm que fugir de novo. Porque ele era a peça fundamental de que estava trazendo a morte de outros. Por causa desse nascimento. Então ele tem que fugir, voltar, crescer, sentindo todas as coisas que nós sentimos. Só que há um ponto fundamental, cara, sobre ele ser o personagem principal vivendo como um homem. Deus vive em Jesus. E tem a ver com o sofrimento também. Pra gente entender essa questão da história de Deus. Ninguém sofreu como Jesus. E não é por causa das coisas que aconteceram com ele. Porque isso é um ponto que a gente precisa também entender. Jesus não foi a pessoa que mais sofreu. Ele não era o homem de dores por causa das coisas que aconteceram com ele. A cruz, né? A cruz foi sangrenta. Ninguém que passou por uma cruz. Não é só por isso. Não é o chicote, né? Não é só por isso. Jesus foi o homem que mais sofreu porque ele conhecia a outra realidade. Jesus é o homem de dores porque ele sabe exatamente o que é o oposto do que a gente vive. Ele viveu uma eternidade oposta à realidade do que ele escolheu vir. A gente viu o contrário. Exatamente, entendeu? Esse que é o ponto. Quando a gente vê Jesus, a gente vê a realidade que a gente deseja. Quando nós estamos em Cristo, no meio do sofrimento, e a gente olha para Ele, a gente vê aquilo que vai ser a solução para a nossa vida. Agora, quando Jesus vem, Ele experimenta uma realidade que Ele nunca experimentou. Eu sempre falo aqui nos grupos pequenos, né, que eu imagino Jesus comendo uma fruta. Ele criou a fruta. Ele idealizou essa fruta, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, imagina ele comer aquela fruta, mas aquela fruta está manchada pelo pecado, como tudo foi que a gente está falando desde o começo aqui. Ela fica podre, né? Ela fica podre. Então, tipo assim, ele... Imagina ele comendo isso. O paradoxo que é o Deus do universo está criando... Isso aqui já foi exatamente, está comendo algo que realmente ele criou de uma forma, foi manchada por causa do homem, de uma outra forma, e ele está comendo aquilo ali. Imagina o paradoxo e o dilema que isso pode gerar na vida de quem realmente viveu a realidade oposta. Porque é muito fácil um homem reclamar dos sofrimentos. Mas quem causou todas as coisas foi o homem. Agora, alguém que nunca fez o mal a ninguém na vida, que foi Jesus. E a gente não pensa, Gilmar, que, cara, sofrimento, ele nos lembra muitas coisas, né? Mas a gente está falando sobre o Cristo que experimentou um mundo afetado pelo pecado. Mas também não paramos para pensar que às vezes não somos nem verdadeiros com a gente mesmo sobre esses aspectos, né? Claro, se eu sou um cristão, eu preciso ter em mente de que o meu mundo é quebrado. O meu mundo foi afetado pelo pecado.
Mas eu preciso também dar uma olhada com toda a sinceridade, cara. A maioria das pessoas que eu tive que estar junto, que aconselhar, a maioria dos sofrimentos que elas estavam vivendo foram causadas por elas mesmas. Sim. Então, é fácil a gente pegar e falar assim, pô, foi o diabo, foi isso e aquilo, ou as pessoas. Mas quando, na verdade, a gente consegue assumir e falar assim, cara, eu tenho que passar por isso mesmo. Eu causei isso. Esse é um problema que eu causei. E essa dor e esse sofrimento foi causada por mim mesmo, diferente de Jó. Foi causada por mim mesmo. Eu vou amargar isso, eu vou sofrer isso. E mesmo nessa realidade, a gente tem um Cristo que sabe que a gente faz besteira. Né? Não é a besteira fazer igual o Didi Mocó fazia, né? Que bota a mão na boca e fala que ia se suicidar quando estava diante de alguma besteira. Mas às vezes a gente está nessa situação. Eu sou o coitado do mundo, eu prefiro morrer. Quando na verdade eu deveria assumir e falar, eu preciso viver isso, porque eu causei isso, né? Eu causei isso. E a gente fica aborrecido com a gente mesmo, e não com Deus, e nem com o diabo, nem com ninguém. Quando a gente precisa entender e ver isso. Quando a gente está conversando sobre o efeito do pecado em nós e no mundo que vivemos, e a gente às vezes acaba esquecendo isso, né? Que não é só tu olhar e falar assim, o mundo é todo afetado pelo pecado, mas tem coisa que eu causei por falta de relacionamento com Cristo que está redimindo e construindo todas as coisas. E quando eu me afasto totalmente dele, eu vou me lançando a prazeres, a maluquice, a doideiras e um monte de outras coisas que me levam também ao sofrimento. E eu só quero o Cristo que vai consertar todas as coisas. Sim. E a gente acaba não vendo isso na realidade do mundo, né? Sim. Isso aí já é o sofrimento como consequência direta. Da né? responsabilidade, né? A responsabilidade. O sofrimento como uma consequência direta de algo que a gente fez nesse sentido, né? Mas ambos, para mim, em Cristo, a perspectiva muda, porque em Cristo a glória de Deus brilha. Né? Em Cristo, a gente pega o nosso sofrimento e aproxima ele da cruz. Quanto mais longe a gente deixar o nosso sofrimento da cruz, mais em crise, mais terrível fica a nossa visão. Mas quanto mais nós aproximamos o nosso sofrimento daquele homem estendido e quebrado e rasgado e sangrando ali na cruz, que não era só um homem, mas Deus, mais o nosso sofrimento ganha uma perspectiva diferente. E parece espiritualizar o negócio, parece místico, né? De pronto, então quanto mais eu aproximo da cruz, meu sofrimento vira alegria. Não é isso. Não é nada disso. Esse seria o ato de pregar o evangelho para nós mesmos. Exatamente. O que muda é a nossa perspectiva sobre Deus, não sobre a gente necessariamente. Porque até quando nós experimentamos o sofrimento e falamos sobre Deus, muitas vezes nós queremos que o sofrimento vire outra coisa, ainda está centrado em nós. Mas quando nós estamos em Cristo e o sofrimento vem, nós começamos a passar pela escola do sofrimento, entendendo outra perspectiva, a perspectiva sobre Deus e o que Deus pensa, o que Deus quer nesse momento. Eu acho que isso aconteceu com todos os homens. Com todos os homens de Deus passaram por isso. Mas nós não queremos isso. Por exemplo, nós negligenciamos muito a questão do lamento na igreja. Que isso? A igreja que lamenta não pode. Lamento é uma coisa que a gente não fala mais nos nossos cultos. Lamento é uma coisa que a gente não faz mais com as pessoas. Porque tudo que nós queremos é aquilo que a gente falou no começo. É dar uma grande palavra que realmente mude aquela pessoa na hora. E ela sinta o que ela deve sentir. Que pra gente é o certo, que é alegria. E às vezes não vai acontecer isso. Você terminar um sermão, talvez, pregando talvez até o sofrimento, né? E você terminar o sermão. Eu tava brincando sobre um sermão que eu preguei na igreja, né? E você terminar o sermão e falar assim: conclua esse sermão dizendo, você irá sofrer. E acabar, é horrível, cara. Mas é uma realidade, assim, porque Cristo não enganou ninguém. Não. Ele deixou bem claro pra gente: galera, meus discípulos, vocês vão ter aflições. Vocês vão viver essa realidade. Vocês vão viver a mesma coisa que eu vivi. Vocês vão passar por situação. Nós não somos leões indo para o campo de batalha como aqueles heróis vencedores brigando e saindo de lá como leões guerreiros. Nós somos ovelhas levadas ao matadouro. Às vezes nos esquecemos de que somos ovelhas levadas ao matadouro.
o nosso sofrimento vai se assimilar ao sofrimento de Cristo. E não a esses sofrimentos de histórias vitoriosas, do cara que caiu de um abismo, mas salvou uma cidade inteira. Somos ovelhas. Sim. Somos ovelhas. E é por isso que meu relógio está aqui, filho, infinito. Deixa eu desligar aqui. Falar que a gente não somos leões é até meio complicado, né? Os filhos de Deus somos leões. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Sim. E cara, quando nós olhamos, aí volta mais o que você está falando, linkar com isso, é o fato de que então o sofrimento diz muito menos sobre você e muito mais sobre Deus. Enquanto nós continuarmos essa perspectiva que você falou, nós vamos ainda continuar centrados em nós mesmos, em coisas que nós queremos que mude em nós, e circunstâncias que às vezes não vão mudar, e a gente vai ter que lidar com elas. E de alguma forma a gente fica criando coisas, né? Como a gente está falando. Mas o que Deus quer fazer com você é arrancar você de você mesmo. É isso que Ele quer fazer com você todo o tempo, na alegria e no sofrimento. E então, assim, e nessa história toda, a alegria, a paz, sentimentos ruins, nessa história toda, o que mais te aproxima de Cristo é o que você falou, é o sofrimento. O que mais faz você parecer com Jesus é o sofrimento. Ele é um homem experimentado nas dores. Ele é um homem que experimentou as dores possíveis desse mundo e passou por elas. Todos nós não aguentamos o vento. Ele ultrapassou a tempestade. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que alguém está conosco nisso e passou por isso, coisa que a gente não consegue passar, e é sobre ele mesmo. É sobre ele mesmo. E de alguma forma ele junta os nossos cacos todos das coisas que acontecem na nossa vida, perdas de entes familiares, coisas que nós não conseguimos mudar, doenças, tristezas, quebras financeiras, separações, tudo isso que vem direta ou indiretamente para nós, para que a gente volte de novo para a notícia do Evangelho, e na notícia do Evangelho a gente realmente encontre Jesus, não encontre necessariamente uma resposta do porquê, ou encontre necessariamente um novo sentimento bom. Isso pode acontecer, em nome de Jesus que aconteça. Em nome de Jesus que aconteça. Mas às vezes nós vamos sofrer até o último momento da nossa vida. O ponto fundamental do que Deus quer fazer nisso tudo é arrancar você de você mesmo e fazer com que você se pareça cada vez mais com Jesus. Querido, se você está sofrendo, você em Cristo Jesus, e você está entendendo a perspectiva do Evangelho no seu sofrimento, sabe qual é a realidade da sua vida? Você está parecendo cada vez mais com um homem de dores. Verdade. Porque é ele que tem que brilhar, ele que tem que ser inserido nessa história, entendeu? O triunfalismo, né, se torna um problema tão terrível em relação a esse assunto, né? E quando a gente olha assim as pregações, né, sobre os homens da fornalha, né, Daniel na cova dos leões, a gente sempre está vendo os 3 que se livraram da fornalha e Daniel que saiu da cova dos leões. Mas nos esquecemos de toda a história bíblica e história da igreja, que não foi todo mundo que saiu das fornalhas de fogo, não. Também nem todo mundo se livrou. O pessoal no Coliseu, eles não saíram lá de dentro. A maioria que entraram lá, os leões devoraram. A igreja sofreu, o pessoal sofreu. Então a gente pega assuntos que mostram o Deus que livra de verdade, de uma fornalha e te livra, mas nos esquecemos também de quando Deus não livra e você deve glorificar Ele, entendendo quem Ele é de verdade. E isso te traz glória e satisfação por estar honrando Jesus, que passou por tudo isso, e que também Deus não o livrou da cruz, né? E uma das coisas que quando somos convocados e alistados no exército de discípulos de Jesus, quando você está ali na fila, uma das coisas que você ganha é uma cruz, né? Quem não toma a sua cruz e não segue, é impossível, não pode ser discípulo de Jesus. Então o Evangelho nos convida já à realidade de que diante do sofrimento e no sofrimento, uma das coisas que vai acontecer é que eu vou morrer no meio do caminho, eu vou me tornar uma nova pessoa no meio do caminho, e eu devo me parecer com Jesus. Exatamente. Ser semelhante a Ele. No fim, você vai encontrar essa grande realidade de Deus fazer restaurar todas as coisas, renovar, reconciliar todas as coisas novamente,
e consertar as coisas que estão quebradas em nós. Mas nesse fim, você vai perceber que tudo, todos os seus cacos, todas as suas quebras, tudo que você está aí hoje, simplesmente é uma realidade que Deus quer mudar você e para você parecer e ele no fim ser glorificado através de você. Então a tarefa de quem sofre com Cristo é uma tarefa muito grande nesse sentido. É uma tarefa de glorificar a Deus. Assim como quem se alegra com Cristo, assim como quem está em paz com Cristo. Essa é a verdade fundamental da história. Então, quando a gente fala abrace o seu sofrimento ou você vai sofrer, o que nós estamos dizendo é que aqueles que estão em Cristo, você vai sofrer de qualquer forma, em Cristo ou fora de Cristo, mas aqueles que estão em Cristo têm a oportunidade de passar por realmente uma como é que fala? Aquela coisa, um molde, né? Uhum. Você coloca ali na fornalha a espada, sabe? O ferro, né? E vira o que vira, porque tá moldado, tá sendo apertado, tá sendo tudo aquilo ali. É isso que o sofrimento faz. Então a gente tá falando aqui também de você tem que parar de sofrer, porque isso é um lema aí que tem em vários lugares, né? Em placa de igreja. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Não é esse o ponto. O ponto é aprenda a sofrer. Aprenda a sofrer. Aprenda a lamentar. Aprenda realmente a reconhecer ou conhecer. Talvez você não conheça. Talvez você precise reconhecer. Tem gente que está sofrendo hoje que precisa reconhecer ou restaurar novamente na mente essa verdade. E tem gente que não sabe disso ainda. Então você precisa conhecer. Conhecer o fato de que Deus ensina a gente por meio disso tudo. E Deus quer arrancar você de você mesmo. Ele quer que você cada vez mais desapareça e tenta se desaparecer, você diminua, você desfoque de você se abandone para encontrar cada vez mais Ele. E aí você fica num paradoxo mesmo de uma que a gente ouviu esses dias, né? De uma satisfação faminta. Uhum. Eu estou sempre satisfeito, mas eu estou sempre com fome. Isso nos leva a buscar o término do sofrimento em prazeres, autojustiça, insegurança, e você vai criando outros deuses dentro do coração. Porque, por exemplo, se eu estou sofrendo porque eu tenho pouco dinheiro, ou porque eu estou mal financeiramente, estou devendo um monte de coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar mais dinheiro. Se eu estou sofrendo porque eu não tenho ninguém, então eu vou procurar relacionamento. Só que Deus está querendo fazer com que você não foque em você, e você faça focar nele. E aí você corra para ele no seu sofrimento, nas circunstâncias que você não tem como mudar, cara. Eu acho que é mais sobre isso, entendeu? Então Deus está querendo ensinar a gente nisso tudo. Agora, uma pessoa que está pensando demais em si, que sofrimento? Qual é a marca que essa pessoa tem? Não, na verdade, causa sofrimento nos outros. Exato. Eu acho que quem está buscando isso, ele acaba fazendo os outros sofrer. Exato, é por isso que nós estamos falando aqui dessa realidade que a gente falou no começo, principalmente, de a igreja deve experimentar o sofrimento no evangelho. Isso significa que não necessariamente nós teremos todas as respostas do mundo dos porquês. Se nós estamos sofrendo, porquês, os porquês pra gente é o de menos. Mas quem está conosco vale tudo. Se nós vemos alguém sofrer, mesmo não estando sofrendo, porquês às vezes não vão valer de nada. Mas estar com essas pessoas, sermos o quem através de Cristo para essas pessoas, muda tudo. Porque é sempre sobre quem, não sobre porquês nesse sentido. Então a gente sempre vai voltar novamente para a realidade do que Jesus fez na cruz e centrar nosso sofrimento lá. Não é simplesmente mentalizar, fazer um mantra na cabeça de não posso sofrer, não posso sofrer, não posso sofrer. Não, você vai sofrer. Mas isso é um grande instrumento de Deus para revelar mais graça, mais amor, mais glória, mais relacionamento dele, mais tudo que ele tem, até realmente ele juntar todas as quebras da nossa vida. E a gente vê, como eu falei, do tapete, né? Ele virando o tapete no lado certo. A gente olhar, então aquelas cores cinzas, as noites escuras, os dias mais cinzentos da minha vida, todos eles era uma trama mesmo, era uma grande pintura que chegava nesse lugar, né? Na glória de Cristo. Então, às vezes, você vai acordar com uma péssima notícia. Essa péssima notícia pode ser um instrumento de Deus para você mudar, para te marcar, para realmente forjar você, para você se abandonar cada vez mais
e você não sabe dos benefícios de se abandonar. Agora, se a gente pensar, alguém que não quer aceitar o sofrimento, alguém que aceitar é meio complicado, né? Mas não quer lidar, né, com o sofrimento, compreender, segundo o Evangelho, isso pode trazer danos, problemas seríssimos, né, para a vida dessa pessoa. Além de gerar o medo de não viver, né, o medo de, pô, vou ter filho e botar nesse mundo para sofrer, eu vou casar e vou sofrer porque vou me casar com alguém que pode me causar dano. E aí vai gerando um monte de situação para evitar o sofrimento e no final, sozinho, sem filho, sem ninguém, tá sofrendo de qualquer forma. Mas eu acho que o que mais pega são talvez cristãos que não olham para as escrituras, porque eu, diante do sofrimento, eu já passei por várias situações, como quando Ibrahim nasceu e tinha a hérnia, e ele passava a noite inteira gritando de muita dor, passou por várias vezes na minha cabeça assim, cara, isso vai atrapalhar o nosso trabalho aqui, num campo missionário, né? E aí na minha cabeça passou várias vezes, não poderia acontecer isso com alguém que está integralmente ao serviço de Deus, porque isso vai atrapalhar, vai impedir, né, uma enfermidade como essa. E aí nessa hora, cara, vinha na minha cabeça o evangelho, o sofrimento e tudo isso, e ia aplacando as mentiras da minha cabeça e do meu coração. E eu também passava a olhar irmãos que já sabiam conviver no evangelho com isso, como irmãos como o presbítero Fernando, um exemplo de Petrópolis. Ele é um homem que tem um filho especial. Cara, assim, é um testemunho poderoso, ele e a Margarete, o Estevão conhece, o pessoal conhece, poderoso mesmo, de como lidar e cuidar de uma criança e ainda continuar servindo a Deus com alegria. Assim, cala todos os seus questionamentos da vida quando você olha para o Evangelho, quando você olha para pessoas que estão convivendo no meio de situações e aflições que não têm resposta por causa do Evangelho, e aí tu vai subjugando também todas as tuas perguntas erradas, porquês, diante disso, e aonde você começa a orar certo. Senhor, molda-me, me ajude. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Me ajude a te glorificar de alguma forma. E a gente recentemente vai vendo pessoas que estão com câncer, e a gente vê gente indo à depressão em quase morte, e nós estamos vendo gente escrevendo sobre a beleza de Jesus no meio disso tudo. Vendo gente que perdeu filho e glorificando a Deus no meio disso tudo. Quem olha para as pessoas assim, sem conhecer o Evangelho, vai chamar de loucos. Que parece que abraçaram o sofrimento e estão beijando ele, dizendo, te amo, sofrimento. Mas só consegue olhar essas pessoas como loucas quem de verdade não olha para o Evangelho. Eu acho que um grande problema hoje, João Marcos, as pessoas querem ter respostas fora do Evangelho e querem encontrar gozo ou essa paz, né, no meio do sofrimento, no meio da tormenta, em qualquer outro lugar, cara, mas não é no Evangelho, então não vou encontrar nunca. Aí esse nosso assunto aqui nessa conversa, talvez na mente de um monte de pessoas evangélicas, é como se a gente tivesse, cara, estão querendo ensinar a gente o quê? A viver igual maluco nesse mundo, abraçando e dizendo que o sofrimento é uma coisa boa. Eu acho que muita gente pensa assim. Pensa porque automaticamente ouviu mensagem de que sofrimento é algo que Deus não quer fazer que a gente passe. Mas Deus que faz que a gente passe. Deus permite que isso aconteça. E é isso. Mas eu fui traído. Eu fui isso tudo. Mas isso gera marcas que te moldam. Geram marcas que te moldam. Você não vai encontrar marca, vida em quem não confia. No sentido de, porque não dá pra confiar em ninguém, né? Então também não sou reservado, sou fechado. Então por quê? Porque eu quero evitar o sofrimento de alguém me trair ou de alguém fazer alguma coisa aqui que eu não gosto e tal, não sei o que. Eu quero evitar isso. Todo mundo que tenta evitar essas coisas, que realmente pensa demais em si e não se abandona, não tem marca nenhuma, não tem vida nenhuma, não tem nada com essa pessoa. Porque todo mundo que vive em Cristo vive essa vida aberta e ampla para acontecer qualquer coisa. São os cristãos que confiam em pessoas que as pessoas traem eles. São os cristãos que dão dinheiro para pessoas e essas pessoas pegam esse dinheiro e não fazem mais nada. Que investem em pessoas que não fazem nada. São cristãos que perdoam quando o filho é assassinado.
São cristãos são cristãos que têm que fazer isso. Atitudes que são extremamente incoerentes e loucas para o mundo. Por quê? Porque são os cristãos que estão se abandonando. São os cristãos que entenderam que essa vida não tem a ver com a própria história deles. Eles não existem para construir uma história magnífica e bela das coisas deles mesmos. Por quê? Porque tudo isso vai ficar num túmulo, debaixo de uma lápide. Agora, o que foi feito para Cristo, inclusive o seu sofrimento, e mais, sobretudo o seu sofrimento, é o que vai brilhar, restar no final. Isso significa, talvez, que as pessoas mais próximas de Deus, as pessoas que mais parecem com Jesus, que eu conheço pelo menos, entende, Alex? São as pessoas que sofrem os sofrimentos nessa vida, experimentando o Evangelho. Essas pessoas são as pessoas que eu mais... que você olha assim, parece que Jesus está do seu lado. Parece que Cristo está do seu lado. Sabe? Quando você está perto dessas pessoas. Porque elas realmente estão participando daquilo que Jesus falou que é um experimentado na dor. E elas olham a vida debaixo do prisma da glória de Deus, da glória de Cristo. E uma coisa fundamental que eles sabem nessa estrutura toda de vida, e eles, e a gente vai ter que passar pelos meus sofrimentos, né? Mas o que nós devemos aprender é o fato de que Jesus realmente está com eles. Realmente está com eles. Ele chora quando pessoas morrem. Ele chora quando nós temos uma doença. Ele se entristece conosco quando nós confiamos demais e somos traídos. Porque na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e deu graças a Deus. É isso que o texto diz, né? Que ele foi traído pelos seus amigos. Que ele foi abandonado pelos seus amigos. Qual foi o sofrimento que Cristo não passou? Esse é o ponto. Então Jesus está conosco. Ele está realmente com a gente em todo e qualquer sofrimento. Ele realmente está. E é interessante quando Paulo fala em Romanos 8, né? Que Romanos 8 é doido, porque Romanos 8 parece que Paulo junta um monte de coisa ali e fala de ser pelo Espírito, ser salvo, não tem mais condenação, não tem mais isso, aí bota sofrimento no meio disso tudo. E aí ele termina com aquela coisa bonita, dizendo assim, mas o amor de Deus vai importar, que ninguém vai separar a gente do amor de Deus. E aí no meio disso tudo, ele fala uma coisa fundamental que a gente tem que aprender no meio do sofrimento. Ele fala de alguns gemidos. E gemido, quem sofre sabe o que a gente está falando de gemido. O que é um gemido? Da dor de uma quimioterapia. O que é um gemido da dor de perder alguém que você ama muito. O que é um gemido da dor de ser rejeitado pelo mundo. Então, quem sofre sabe o que é gemido. Paulo fala de alguns gemidos. Ele diz que nós gememos. E nós gememos por causa dessa vida e desse sofrimento que vem como um intruso nesse mundo caído. Ele diz que a criação geme, então significa que o pecado não trouxe só sofrimento para nós. O pecado trouxe sofrimento para o mundo. Para todo mundo. A criação está gemendo. Só que ele diz um gemido que é o mais importante de todos. Ele diz que o Espírito de Deus geme também. E é interessante que ele diz que, quando ele vai falar do Espírito de Deus, ele diz que o Espírito de Deus tem gemidos inexprimíveis. Gemidos que simplesmente não são mensuráveis, não conseguem ser exprimíveis. Os nossos nós podemos exprimir. Os nossos nós podemos falar, mas os gemidos do Espírito são inexprimíveis no nosso sofrimento, na nossa dor. Ele está gemendo conosco. Isso é algo que todo mundo que sofre deveria passar. Ele é quem segura a sua mão na sessão de quimioterapia. É ele quem segura a sua mão num quarto sozinho quando você está depressivo. É ele quem está com você nas suas ruas quando você tem complexo de solidão. É isso. É ele. E é somente ele que faz isso. Então, nessa história toda, a gente precisa voltar para essas realidades, essas verdades até do capítulo 8 de Romanos mesmo. Se você estiver nos ouvindo e você estiver sofrendo, é só você ler esse capítulo. Realmente pega esse capítulo. E aí Paulo termina dizendo, aí ele diz o versículo que você falou, né? Que nós somos como ovelhas indo para o matador. Ou seja, ele está falando da realidade de sofrer ainda nessa verdade, mesmo que nós estejamos na era do Espírito. Mas ele está dizendo também que esse Espírito é o Espírito que habita em nós e faz com que ele agora, essa realidade do Evangelho seja aplicada em nós, para a gente poder ter certeza hoje, não amanhã, e nem só quando Jesus voltar, mas hoje, de que nenhum sofrimento pode nos separar do amor de Deus. Porque o que vai importar no final das contas é o amor de Deus.
Porque tudo vai passar, mas o amor jamais acaba. E em algum momento, o que vai acontecer é que ele vai enxugar as nossas próprias lágrimas. E aí lá no céu, a gente vai ver... É engraçado também, eu falo sempre isso. No céu não tem feridas, né? A Bíblia diz isso. Né? Que nós não vamos ter chaga, nem ruga, nem mancha, nem nada. Mas vai ter feridas, sim. No céu vai ter uma pessoa só com feridas. E isso é algo que, sabe... sério, você que tá sofrendo... Todos os nossos corpos estarão Todos perfeitos. os nossos corpos vão ser glorificados. Uma pessoa tá com o corpo glorificado, mas ainda tem feridas. Uma só. Jesus Cristo. E aí, lá, nós vamos chegar lá, e eu sempre me emociono falando disso, porque parece que é isso que vai acontecer mesmo. Eu acho que quando a gente chegar lá, depois de tudo, depois dessa grande trajetória, e ainda mais depois de descobrir toda a trajetória inteira mesmo, de o que o pecado fez em todo o mundo, em todo o universo, as coisas que aconteceram, as coisas que estão... De ligar tantas vezes a TV, de pegar tantos jornais, depois dessa nossa grande trajetória nessa vida, nessa jornada de peregrinos, porque essa vida não é nada pra gente, peregrinos, chega lá e aí a gente vai ver as feridas que sempre importaram. As únicas feridas que sempre importaram na nossa vida, sempre importaram. Não foram as nossas. As feridas de Cristo. E aí ele vai enxugar as nossas lágrimas com as feridas, mãos feridas. Isso deveria gerar uma mensagem profunda no nosso coração do quanto Deus tem para revelar aquele que sofre. O quanto Deus tem para revelar aquele que está sofrendo. Se você está tentando fugir do sofrimento longe do evangelho, o que Deus pode revelar para você? Agora, se você está tentando ir para o evangelho no meio do seu sofrimento, e a sua fuga não é a fuga da circunstância, mas é uma fuga de correr para Jesus no meio do seu sofrimento, você não tem noção das coisas que Deus tem para revelar a você. Você não tem noção do quanto de graça Deus tem para revelar a você. E como você pode ser transformado de forma poderosa. Por meio do sofrimento. Acho que o sofrimento vai nos lembrar de verdade que o mundo nunca pode satisfazer a gente, cara. E de que tudo, né, que as coisas nos oferecem, os prazeres nos oferecem, são tudo temporais. São disfarçados, são coisas disfarçadas, são enganos. E que nos leva para esse processo tão poderoso de transformação, regeneração e conhecimento da pessoa de Jesus, né? E isso de verdade traz alegria. Cara, é muito bom estar no meio da dificuldade, das lutas, quando você tem essas verdades no coração. O Espírito Santo é meu amigo inseparável que está intercedendo por mim e geme no meio de toda essa realidade, por mim e por toda a criação. Sim. Eu não sou a única pessoa nesse mundo sofrendo. Tem várias pessoas. E provavelmente, nesse processo todo, eu posso ser um instrumento de graça na vida de outros que sofrem. Não é à toa que Deus leva os seus filhos a um leito de hospital cheio de gente sem Cristo, cara. Não é à toa. Não é à toa que a gente escuta, né, o próprio pastor Alck, que depois de crente, Deus leva de volta para dentro da cadeia, ele dá esse testemunho e chega lá e prega e evangeliza um monte de gente. Que coisa, que injustiça, cara. Essas coisas acontecendo com os filhos de Deus. Quem Deus tem nesse mundo para revelar a glória dele? No meio das pestes, pandemias e leitos de hospitais que não sejam seus filhos, como luz desse mundo no meio do ambiente de trevas. Sim. Rapaz, é aterrorizador porque a gente sabe assim, Deus pode fazer isso comigo também. E aí tu fica assim, meu Deus, Deus pode fazer isso comigo também. Mas é cheio de graça pro coração que eu olho para meus irmãos e eu sei que eu não preciso contar mentiras para eles. Sim. Eu posso dizer, Cristo usará o seu sofrimento de alguma forma. Exatamente. Eu acho que duas verdades então que resumem bastante o que a gente tá falando, e aí serve para você que tá ouvindo, serve para você, líder de uma igreja, se estiver ouvindo a gente, serve para todos nós. Duas grandes realidades. Nós devemos focar na glória de Deus. Se você é líder de uma igreja, pregue sobre a glória de Deus. Fale sobre a glória de Deus. Porque é a glória de Deus que importa. E Deus usa muitas coisas para que ele seja glorificado. Especialmente o sofrimento. Especialmente o sofrimento. E a outra coisa é, se preocupe em ser o quem, ou descobrir o quem, que é Jesus sempre. Em vez de descobrir os porquês.
Na pandemia, a igreja ficou tentando achar a resposta dos porquê. Ficava, por quê, né? Por quê? Por que Deus está fazendo e tal? Por quê? Por quê? Por que isso? Mas por que não é? Eu pergunto quem deve fazer. Sabe? A igreja primitiva nunca teve problema com isso. Eles não ficaram assim, por que tá acontecendo essa peste? E tinha muito mais peste do que hoje, né? Muito mais coisas do que hoje, muito mais pandemias do que hoje, né? Muito mais órfão jogado na rua. Muito órfão, sofrimentos terríveis e tal. Eles nunca perguntaram, por quê, né? Por quê? Não, eles iam pra lá. Eles iam no meio do sofrimento. Eles andavam no meio do sofrimento. Eles estavam no meio do sofrimento. Onde tem órfão, os cristãos estavam. Onde tem gente passando fome, os cristãos estavam. Onde tem leproso, os cristãos estavam. Onde tem doentes, os cristãos estavam. Isso foi se desenvolvendo na história do mundo de que onde tem doente, então vou fazer um hospital. Onde tem órfãos, então vou fazer um orfanato. E foi se desenvolvendo, e isso é uma lição que é pra a gente aprender como igreja. Deus usa a gente como instrumento no meio da dor. E às vezes ele usa a nossa dor para outras dores. Porque no fundo, porquês é algo que a gente não precisa focar. Porquês é algo que a gente não deve focar. Mas em quem? Em quem? Sempre é o que a gente deve focar. E aí a gente vai descobrir sempre a glória de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus no meio disso tudo. Né? Então às vezes você não tá sofrendo. Mas você conhece alguém que tá. Você é o quem pra ele? Né? Não o quem da Barbie, né? Quem. O quem de o ser a pessoa. Ser a pessoa pra isso. Então essas coisas que a gente precisa reconfigurar novamente nossa mente. Só vem por causa do Evangelho. É quando a gente olha pro Evangelho infinito. Não é para um livro de autoajuda, não é por algumas coisas boas, para o Evangelho. Aí a gente começa a reconfigurar essas realidades pra gente, né? Uma vez eu liderava um conselho missionário e eu, na época, falando muito sobre os missionários sofrendo, morrendo. Na época, ainda o Sendero Luminoso, né, na Colômbia, Peru, era muito forte, um grupo paramilitar, né, para quem não sabe, perseguia muito a igreja. Hoje eles estão no governo, né, da Colômbia. Sim. E aí eu falei uma vez de um ônibus que foi atacado recentemente. E hoje, né, especificamente, a gente tem pessoas sofrendo a cada dia com ataques no Sudão, notícias que chegam a todo momento, né? Nigéria. E eu comecei a trazer a realidade da igreja perseguida e contando dos missionários que iam para esses lugares. E aí eu estava falando de um grupo de missionários que tinham ido para o Sudão, para o Afeganistão na época, assim que, né, teve uma guerra lá e tudo com o governo talibã. E alguns eram brasileiros que até eram conhecidos. E aí uma pessoa me chamou logo depois e falou assim, cara, não dá para entender isso. Por que alguém tem que sair do seu país, sair do seu conforto, sair de tudo que Deus deu para ele, e ir para um lugar desse para morrer? E outra, sabendo que tem 90% de chance de morrer. Por quê, cara? Aí eu disse para ele na época, né, eu tava um pouco irado, porque não foi assim, né, a conversa. E eu falei assim, um cristão que não participa das coisas que Deus está fazendo no mundo e do seu sofrimento nunca vai entender quando alguém toma uma decisão de ir para um lugar onde ele sabe que ele é a única pessoa nesse mundo que deve ir mesmo para lá e pregar o evangelho, e talvez vai pregar para uma pessoa e vão pegar ele e vão matar ele. Dificilmente também vai entender que no meio de pestes, quem tem que sair de casa são os cristãos e ir lá e servir. Se eu não conheço Jesus e não conheço o evangelho de verdade, Deus vai ter que dar muita satisfação pra gente. Sim. Porque a maioria das coisas que Deus faz e está fazendo no mundo são inexplicáveis para quem não admite a ideia de um Deus que permite o sofrimento dos seus filhos. Sim, com certeza. Mas esse é o Deus da Bíblia. Exatamente. E, cara, não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Sim. E agora, se ele fosse um Deus... É isso que é coisa, né? Esse é o Deus da Bíblia. E aí a gente volta novamente para falar do Evangelho, né? É o Deus que permite o sofrimento com ele. Ele não vai permitir para você. Isso aqui ao mesmo tempo é um outro... Ao contrário disso também. Se ele não poupou o próprio filho, como ele não vai nos dar todas as coisas também?
Acho que essa é a grande notícia do evangelho no meio do sofrimento. Existe esperança no meio do sofrimento. É o Deus da Bíblia, realmente. Ele permite sofrimento. Tá aí na Bíblia. Ninguém vai mentir pra você com isso. Pelo menos aqui não. Ninguém vai mentir. Você vai sofrer. Esse é um ponto fundamental. Porque Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas esse mesmo Deus é o Deus da Bíblia que permite sofrimento com ele. Inclusive na queda. O maior sofredor daquele momento em Gênesis 3 foi Deus. Não foi o homem, não foi a mulher, não foi... O mais afetado. O mais afetado foi Deus. Então isso ensina uma grande lição pra gente. Que ele permitiu com ele o sofrimento. Então ele permite pra nós também o sofrimento. Só que ele também permitiu tanto sofrimento pra ele, pra que a gente pudesse ter todas as coisas no fim. Essa é a grande notícia do evangelho. O reino de Deus não vai esmagar você. Porque o rei do reino de Deus foi morto. Foi esmagado por você. Aí muda tudo. A forma que a gente vê o sofrimento das coisas. Existe graça no meio do sofrimento. Existe Deus andando com a gente no meio do sofrimento. E Deus sendo glorificado no meio do sofrimento, né? Se você está passando por uma dessas situações, meu conselho, minha orientação para você é segurar nas mãos de Jesus, que ele com certeza está perto de você. E ele disse, né? Eu estou com vocês até com a consumação dos séculos. Segure na mão dele e ore de verdade todo o teu coração, talvez abrindo e dizendo: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, eu tenho dificuldade, eu não queria estar vivendo nessa situação, eu não queria estar sofrendo, eu não gosto do que eu estou vivendo, mas me ensine e se revele a mim no meio disso tudo. Eu acho que a melhor oração é essa. Eu acho que a oração mostra-me o Pai, mas não porque você não sabe quem é Ele, mas se revele a mim, se apresente aqui, me visite, fale comigo, e aí o Senhor vai revelar toda a sua vontade, e talvez aí venha nascer um dos maiores ministérios da tua vida, talvez seja nesses ambientes. Pessoas se descobriram e encontrar o seu propósito missional no meio dos sofrimentos da vida. Quem sabe isso pode acontecer com você nesse momento, e aí onde você está, ou a situação que você está, seja um instrumento para que Deus seja glorificado no meio da sua casa, da sua família, dos seus amigos, e que eles se perguntem: quem está andando com ela ou com ele? E aí você vai poder dizer: o meu Deus anda comigo no vale da sombra da morte. Ele passa comigo. Ele é o meu pastor. Amém? Bom, vamos chegando aí no finalzinho. Espero que Deus possa ter falado com você, ministrado a sua vida, que é um bate-papo, de verdade uma conversa. Mas se você, de forma sincera, quer entender e compreender tudo isso, e não tem quem possa fazer isso com você, caminhar com você ou te ajudar. Nós somos do Rio de Janeiro, né, de Campo Grande, eu não sei de onde você está vendo isso, mas a internet nos dá uma amplitude de conversas, de encontros, e se você está vivendo nessa situação de verdade, e se você não tem ninguém, fale com a gente, manda um recado aí, bota teu número, não sei, e a gente vai dar um jeito de caminhar contigo também nesse momento de alguma forma, ok? Deus te abençoe. Valeu, João Marcos. Que Deus nos ajude a glorificar o nome dele no meio do sofrimento. Um abraço. Paz. Valeu, tchau.